Boa noite. Abrimos essa edição com um acidente grave que aconteceu agora há pouco na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um carro desgovernado invadiu a orla e atropelou várias pessoas. Então vamos direto ao Rio, ao vivo, com as imagens do nosso helicóptero que sobrevoa o ponto exato do acidente. Foi esse carro escuro, preto aí, em cima da orla, atravessou o calçadão, chegou à praia e atingiu várias pessoas. As primeiras informações eram de que o motorista havia fugido, mas agora há pouco a polícia confirmou que ele foi detido, estava dentro do próprio carro, teria ficado com medo de ser linchado e, portanto, aguardou a chegada da polícia. Também ainda primeiras informações, porque isso aconteceu agora há pouco, por volta de 8h30 da noite, são de 10 feridos até agora. E aí as imagens, né, Eduardo, do acidente? Imagens que já foram feitas lá de baixo, no chão, para você ter uma ideia de quão recente é esse acidente. A polícia militar só foi acionada às 8h40 da noite, uma hora atrás. Entre as vítimas existem crianças e idosos. Você vê um instante em que algumas delas eram imobilizadas no chão por policiais militares e também por turistas. Lembrando, Adriana, com horário de verão, com calor agora à noite, muita gente na areia da praia, ainda no Rio de Janeiro, em Copacabana, quando esse carro desgovernado invadiu a orla. Um dia muito quente hoje no Rio. Normalmente, 8h30 da noite é um horário em que a praia de Copacabana está lotada. Hoje, especialmente, que foi tão quente, como o Eduardo disse. E a gente vê aí a mobilização das pessoas, o susto de todo mundo. E olha, não tinha bombeiro para socorrer todo mundo. Muita gente passou mal, talvez nem tenha ficado ferido exatamente, mas muita gente se assustou com o carro desgovernado subindo. E aí você vê as pessoas, então, tentando ajudar. E fica a dúvida, Eduardo, do que motivou isso? Exato. Por que esse carro subiu desgovernado em cima da calçada e depois o motorista se trancou lá dentro? Bom, agora ele já está detido, foi levado pela polícia militar. O para-brisa do veículo, na imagem aérea, a gente conseguiu ver ali um pouquinho mais de perto, bastante danificado, ou seja, arrastou pessoas no decorrer do trajeto, assim que subiu a calçada e invadiu a areia. Foi intencional ou ele simplesmente perdeu o controle e não conseguiu mais parar? É isso que a polícia tenta apurar a partir de agora, ouvindo a versão do motorista. Isso aconteceu na altura da rua Figueiredo de Magalhães, que sai da Avenida Atlântica em direção a Botafogo. E duas faixas da Avenida Atlântica foram interditadas para que as autoridades, bombeiros e polícia militar pudessem acessar a orla e passar a socorrer as vítimas. Você viu agora há pouco na imagem dividida as primeiras tentativas, as primeiras pessoas que chegaram para socorrer os feridos. E essa imagem que você acompanha é ao vivo, é do nosso helicóptero agora, portanto ainda tem gente lá no calçadão sendo socorrida. Agora a área já mais cercada, as pessoas já mais afastadas, mas tem bombeiros ali na área ainda, pessoas em volta do carro preto, que foi o carro que provocou esse tumulto e essas pessoas feridas. Inicialmente o número que nós temos, como eu já informei, são 10 pessoas feridas, mas ainda não confirmado pela polícia. E há gente sendo socorrida até agora. A gente vê a presença de ambulâncias ali, algumas das vítimas já foram retiradas do local. Nas fotos que chegaram mais cedo pra gente aqui, também no vídeo que você acompanhou agora há pouco, dava para ver que havia crianças em pânico, assustadas, chorando e idosos imobilizados no chão. Você nota que o carro passou um pouquinho além da calçada, né? Quer dizer, a calçada é larga, o calçamento é largo ali em Copacabana. Chegou até a areia. Quase que não pega aquele termômetro ali que marca a temperatura de maneira digital. Mobilização enorme também de curiosos. É um desafio agora para a polícia afastar os curiosos para conseguir dar atenção às vítimas que permanecem sendo socorridas no local. E a gente vê que o impacto foi grande pela frente do carro, né, que ficou bastante danificada. Então a gente vê o para-brisa quebrado, o carro bem danificado na frente. Então ele pode ter batido em algo mais pelo caminho. A gente vê restos ali de alguma estrutura que ele pode ter atingido, além das pessoas que ele saiu arrastando pelo todo o calçadão ali, atravessou o calçadão, parece que numa diagonal, e chegou à areia. Isso por volta de 8h30, um pouquinho depois de 8h30 da noite, horário em que a praia de Copacabana, com um dia quente que foi, fica lotada. Como não é domingo, não é fim de semana, o tráfego era tranquilo e normal na Avenida Atlântica, né? Muita gente passa ali olhando a orla, o fluxo de veículos absolutamente normal, e isso também demonstra a vulnerabilidade que você acaba tendo para as pessoas que estão ali na areia. Se alguém perde o controle do veículo ou intencionalmente tenta invadir, pode ocorrer algo grave, como nós estamos assistindo agora nas imagens ao vivo.
E agora chega uma nova informação de que são pelo menos 15 pessoas feridas nesse acidente. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Você acompanha aí, agora, nesse momento, bombeiros puxando, parece mais uma pessoa que foi socorrida no calçadão. A gente vê claramente eles levando para dentro da viatura, da ambulância, mais uma pessoa que ficou ferida. Então, portanto, confirmando inicialmente suspeita de 10 feridos, agora esse número subiu para 15 pessoas atingidas, sendo levadas para o Hospital Miguel Couto. Um acidente, não se sabe exatamente o que aconteceu, se o motorista passou mal ou se teve algum problema mecânico no carro ou se intencionalmente dirigiu com esse carro para cima das pessoas. Isso a gente não pode afirmar ainda. E foram pelo menos 20 minutos dentro do veículo aguardando as autoridades. Quer dizer, inicialmente a gente imaginava que o motorista havia fugido. Essa era a informação que chegou à redação. A polícia chegou a dizer isso. Em seguida, com a presença da Polícia Militar, o motorista trancado. Mais imagens que estão chegando agora. Muitas pessoas filmaram lá do chão o socorro às primeiras vítimas, inclusive as pessoas preocupadas em abrir espaço, né? As pessoas precisando ali de oxigênio, precisando dos primeiros socorros. Até ali, né? Efetivamente, olha o trânsito parado em duas faixas, no sentido Leme, isso, na Avenida Atlântica, e o socorro, primeira prestação de socorro às vítimas na orla de Copacabana, com o carro parado ali à frente. Bom, você acompanha imagens ao vivo, direto do Rio de Janeiro, da praia mais famosa do Brasil, a praia de Copacabana. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record ao vivo do Rio exatamente porque aconteceu agora há pouco um grave acidente. Um carro desgovernado subiu o calçadão de Copacabana. Olha só, essas imagens foram feitas pelas pessoas que estavam lá, mostrando todo o susto dos banhistas, dos turistas ali. Esse carro subiu, atravessou o calçadão, que é bastante largo, e chegou à areia da praia de Copacabana. A informação de que pelo menos 15 pessoas estão feridas, entre elas idosos e crianças. Essas imagens que você vê à esquerda do vídeo são as imagens gravadas pela população no momento do acidente, nos instantes seguintes. Os primeiros socorros, as pessoas ali tentando ajudar os bombeiros e todo o caos provocado pelo acidente. Do lado direito do seu vídeo é a imagem ao vivo do helicóptero da Record do Rio de Janeiro. Você vê lá a área já mais cercada, o carro preto no meio da areia é que provocou esse acidente. O motorista inicialmente pensava-se que ele teria fugido, depois, agora há pouco, a polícia confirmou que, na verdade, ele estava escondido dentro do próprio carro, teria ficado com medo de ser linchado. E ele falou à Polícia Militar, essa informação acaba de chegar para a gente, que sofreu um ataque epilético, ou seja, perdeu o controle do veículo, o motorista alegou, deu esse argumento à polícia de que sofreu um ataque epilético e daí desgovernou o carro e acabou invadindo a orla. Foram pelo menos 30 metros além da rua, subindo o meio-fio, atravessando a calçada, imagine você, movimentadíssima, e mesmo agora, 50 minutos, uma hora depois do acidente, olha a aglomeração em volta do local do atropelamento. Atropelamento de pelo menos 15 pessoas, número que foi atualizado agora há pouco pelas autoridades do Rio de Janeiro. Motorista detido e levado à delegacia. A informação inicial eram de 10 feridos, porque essas 10 pessoas já deram entrada no Hospital Miguel Couto. Porém, a polícia afirma que são 15 feridos. A gente vê pela imagem ao vivo que tem pessoas ainda sendo atendidas na calçada, talvez feridos em situação menos grave, mais leve. Essas pessoas continuam sendo atendidas. Agora há pouco nós mostramos ao vivo o momento em que os bombeiros conduziam uma dessas pessoas para a ambulância. Portanto, daqui a pouco a gente volta com novas informações ao vivo, direto da praia de Copacabana e atualizando, inclusive, as informações sobre feridos e sobre o motorista que alega que teve um ataque epilético. A aglomeração ainda é bastante grande por lá, a gente já volta.